Boa noite, estamos outra vez aqui para continuar a minha autobiografia, a minha história de vida e quero dizer que estou muito feliz por isso. Tudo o que eu faço tem que ter paixão. E quero dizer para me seguirem, quem ainda não me segue, e vamos então continuar. No último vídeo que gravei falámos que íamos para a Suíça, é verdade. Em 1977 nós fomos estudar para European Nazarene Bible College na Suíça, um colégio bíblico, onde nós estudámos por 4 anos e nós saímos do aeroporto de Lisboa e chegámos até Zurique com 2 crianças pequeninas. Tinha que ser, tínhamos que ir todos juntos, não é? Chegámos lá, tínhamos um casal que não conhecíamos, eram estudantes do colégio. Eles foram-nos buscar, era um casal, ele era alemão, o Ludovic, e a Ângela, que era italiana. Então, nós fomos para o colégio, eles levaram-nos até as instalações do colégio e logo, ao chegar lá, tudo começou a ser novidade para nós. Nós aqui ainda não tínhamos edredons em Portugal, ou eu ainda não os conhecia, e então foi logo nos dado um edredom, uma capa de edredom para pormos na cama, fazermos a cama, foi giro. E ficámos ali uns dias, mas depois nós fomos para uma casa que o colégio alugou para nós, na margem do Rio Reno. E muito bonito o lugar. A casa era assim para o velhinho, mas o lugar era muito bonito e todos os dias nós tínhamos que ir para a escola e fazer aquele trajeto e era bonito. Nós encontramos ali muitas diferenças de cultura. Uma delas é que o povo... Eu estou a falar há 40 e tal anos atrás, não sei o que é que se passa hoje, mas há 40 anos atrás era isto. Então, o povo levantava-se muito cedo, mas também às 6 horas da tarde nós já não víamos ninguém na rua. Estava tudo já em casa, porque eles lá também jantam muito cedo e não víamos ninguém na rua. Então, aí já nós, país latino e aqui em Portugal, com o sol às vezes até às 10 da noite, nós ficamos até tarde, mas lá não. Então, tínhamos... o inverno lá era frio, houve uma noite que caiu um grande nevão e nós ao acordarmos ao outro dia o quintal estava completamente cheio de neve. Não é um bocadinho de neve, não é 5 centímetros. Foi muita neve. Bem, muito lindo, muito lindo. Só que estávamos a 1 quilómetro da escola e tínhamos que levar as crianças nos carrinhos de bebê, não é? E então não foi assim muito fácil. Aquele ano não foi muito fácil. Foi só um ano que estivemos ali a morar. Mas pronto, tudo se resolve. Então nós fomos... naquele dia tivemos que ir para a escola, não é? E lá conseguimos chegar. Nós, naquele lugar, que é Schaffhausen, a cidade, que era mais ou menos também 1 quilómetro e tal de onde nós vivíamos, era lá onde nós fazíamos as compras. Fazíamos as compras uma semana lá, outra semana na Alemanha, porque estávamos mesmo na fronteira da Alemanha. Algumas coisas eram mais económicas na Alemanha, então nós tínhamos sempre a carrinha da escola, do colégio, que nos levava então os alunos a fazer compras. Mais aqueles que tinham família, porque a maior parte deles comiam no refeitório, não é? Os professores e os alunos praticamente comiam todos no refeitório. Nós, como também vinhamos de outra cultura portuguesa, alimentação um pouco diferente, decidiram que nós então faríamos as nossas refeições e ficámos então na nossa casa. O primeiro trimestre foi de aprender inglês, lógico, não é? O curso foi todo em inglês, foi de aprender inglês em força e depois
Tivemos o TOEFL test, que é aquele teste para falar e entender ao nível académico. Passámos o teste e vamos, pronto. E agora é estudar em grande. E foi muito bom, gostámos muito de estar ali naquele lugar e naquele colégio. E os professores eram praticamente todos americanos. Nós tínhamos alunos, eu penso que 12 países diferentes, a maioria da Europa. Nós tivemos também alguns de... Então tivemos Holanda, Dinamarca, Portugal, tínhamos Trinidade, tínhamos Israel, tínhamos Itália, Alemanha, etc. Já não me lembro dos países todos que estavam ali representados. Pronto, foi um bom ambiente. Hoje é por isso que eu digo, cada vez que eu vou a algum lado eu tenho sempre onde ficar, porque tenho amigos e colegas em todo o lado. Era bom, no fim do ano letivo nós tínhamos os nossos retiros nos Alpes, com a escola, com o colégio e os professores, e íamos... o staff todo, a faculdade e tudo, e era muito bom. Vimos locais muito bonitos, naquela altura não havia neve, porque normalmente aquilo seria em junho, mais ou menos, e íamos todos os anos. Também a escola, o colégio, todos os anos fazia um turnê com o coral da escola, e eles tinham um coral, tinham um ensemble e tinham uma orquestra de sinos de mão, que o meu marido tocava os sinos de mão. Então faziam sempre um turnê na Europa, ou iam à Itália, ou iam à Alemanha, ou iam à Dinamarca. Eu por acaso fui um ano só, porque as crianças eram pequeninas e o meu marido ia sempre. Eu fui um ano e fui quando eu conheci a Holanda. Nós fomos à Holanda, fomos à Bélgica e não me lembro agora onde fomos mais. Os nossos filhos, eles entraram, primeiro tiveram babysitter no primeiro ano, uma ama, no colégio, e no segundo ano eles foram para o kindergarten, para o jardim-escola, né? Acho que é o jardim-escola que diz, opa, creche, é o jardim-escola. Eles foram e aprenderam alemão. E pronto, e foi muito interessante, porque às vezes quando eles se zangavam lá no campus, eles zangavam-se em holandês com os colegas. Em holandês não, em alemão com os colegas, era bonito. Era engraçado, era engraçado. Agora, ali, para mim, foi um lugar muito bonito, porque lojas, eu tinha 20 anos quando fui para lá, e nós com 20 anos gostamos de ver lojas e apreciar tudo, e então foi para mim algo muito, muito interessante. Pronto, eu conhecia ali já, não é? Havia um ponto que eu já conhecia todas as lojas, mas o que mais me chamava a atenção eram as lojas que vendiam artigos de artesanato, ou pintura, ou de artes. Eu, pronto, conheci ali coisas que eu nunca tinha visto em Portugal, ou em Coimbra, vou falar em Coimbra, como aquela plasticina Fimo, aquelas umas tintas que é um verniz que faz, podemos fazer flores com ela, tintas de todas as qualidades. Foi lá que eu comecei também a pintar tecidos com umas tintas especiais, e foi muito interessante, uma grande aprendizagem. Eu comecei depois a fazer alguns trabalhos com aqueles materiais que eu encontrei. Comecei a fazer alguns trabalhos e comecei a vender também lá no colégio. Depois nós tínhamos lá um restaurante-hotel, um hotel muito conhecido, que era o Rheinmuller, ali em Bozingen, que soube que eu fazia trabalhos manuais e convidou-me para eu fazer lá uma exposição. Eu fiz e vendi também alguns trabalhos. Depois eles encomendaram para eu fazer uns sacos pintados com a figura, o desenho do hotel, e também o desenho da igreja matriz. E pronto, eu fiz e vendi algumas coisinhas ali, sempre dava para nós fazermos algumas comprinhas. Em 1981 nós regressámos a Portugal e regressámos ao Porto. Nós fomos estagiar para o Porto, e quando nós regressámos,
As crianças tentámos que elas continuassem a falar alemão e nós matriculámos elas no Colégio Alemão do Porto, porque o diretor achou muito interessante as crianças, pronto, virem da Suíça, falando alemão, e ficaram lá. Pronto, grátis. Elas, a carrinha ia buscá-los a casa e a levá-los, e foi um ano muito interessante para eles. E então, a escola, lá no Colégio do Porto, Colégio Alemão do Porto, eles aprendiam metade em português e outra metade em alemão, e foi assim. Entretanto, eu depois lá no Porto também fiz assim uns cursitos, umas coisas que iam aparecendo, não é? Não podia deixar de fazer. E depois fomos transferidos, ao fim do ano, fomos transferidos para Carcavelos. Nós sabíamos que havia também um colégio alemão lá, na área em Lisboa, e nós fomos lá ainda tentar matricular os nossos filhos lá, mas a matrícula custava o nosso salário, então tiveram que ir para a escola pública e pronto, ficaram lá então em Carcavelos, e nós fomos para lá para abrir uma igreja na Parede. Havia já algumas pessoas e nós e começámos lá então o trabalho ali na Parede. Tivemos lá 15 anos na linha do Estoril e eu dediquei-me à decoração de interiores. Eu fazia tudo aquilo que tinha a ver com tecidos, cortinados, colchas, edredons, almofadas, camilhas, bem, tudo aquilo que as mulheres entendem muito bem, não é? Tudo aquilo que nós vimos em casa com tecido eu fazia, os mais diferentes feitios e isso tudo que as pessoas pediam. Até trabalhei para um decorador da televisão que me pediu alguns trabalhos. Entretanto, o Samuel também convidaram para ele ir estudar nos Estados Unidos, tinha uma bolsa de estudo para ele e o Samuel foi. Naquela altura, ele foi para os Estados Unidos. Entretanto, nós fomos convidados para abrir uma igreja em Braga e viemos então em 1997 para Braga. Tivemos em construção alguns anos e antes de virmos residir para Braga, e então residimos 2 anos em Braga. Depois, em 1999, nós fomos para uma igreja em Roterdão, da expressão portuguesa, e fomos pastorear essa igreja e tivemos lá 13 anos. Quando eu fui para a Holanda, eu sabia que era a terra das artes, dos grandes pintores, do meu pintor favorito, que é o Van Gogh, então eu estava toda entusiasmada, agora é que eu vou ali fazer alguma coisa que eu gosto. E então eu cheguei, fui-me logo matricular num clube de pintura, estive lá durante 1 ano, fiz muitos quadros, aprendi muita coisa. E a professora, ao fim do ano, chegou ao pé de mim e disse-me: olha, Rosa, era melhor se calhar tu ires para uma escola de artes plásticas, porque aqui já não aprendes muito mais. E eu disse: ok, então eu fui procurar e encontrei uma escola que era chamada Academia de Artes Livres, ou Academia Livre de Artes, né? Que era a SKVR, que era em Roterdão. Lá então tirei alguns cursos, andei lá alguns anos e tirei o curso de pintura acrílica, pintura a óleo, pintura aguarela, e também fiz um curso de cerâmica lá. E gostei muito de cerâmica. Então, comecei a trabalhar bastante em casa, pintava também muito em casa, estava ali todo o dia a pintar, porque tinha um marido que me fazia a comidinha e era só chamar-me e eu lá ia almoçar porque a comidinha estava pronta, e ele foi realmente uma grande ajuda nesta área, ele foi uma grande ajuda. E então fiz várias exposições. A primeira exposição que eu fiz foi um sucesso.
E vendi muitos quadros, foram-me encomendados outros e pronto, continuei, não é? Continuei, comecei a fazer, todos os anos tinha uma exposição, fazia exposições e vendia. O meu best-seller, o que eu vendia melhor, era uma rosa em óleo, uma rosa, uma pintura de uma rosa em óleo, uma flor, uma tela de linho 90 por 90 e também um pôr-de-sol daqueles grandes de 1,20 m por 70 m. Então esse foi o que eu mais vendi na Holanda. Também fazia essa rosa, mas em amarelo, que havia muita gente lá que gostava do amarelo. Participei em alguns eventos de arte lá. Havia um que era Hazel Obcecado, que era o cavalete sobre o canal. Então vários artistas iam para lá e iam pintar. Eles davam um tema, nós pintávamos o tema que eles nos davam, davam-nos todo o material, davam a tela e as tintas nós é que levávamos. O médio nós é que escolhíamos, se queríamos acrílico ou óleo. E depois ela ia ser premiada ou ia a concurso a pintura. Então também vendia artesanato, tinha lojas lá que vendiam o meu artesanato e fazia os mercados de Natal. Fazia lá os mercados de Natal e também as feiras de artesanato da cidade. Acabava por levar telas de Portugal para a Holanda, que eu gostava de trabalhar com linho, com telas em linho, e lá era mais caro, e eu aqui conseguia as telas a bom preço e levava para lá. Sempre que vinhamos a Portugal eu levava as telas. Hoje eu conversei com uma amiga e ela disse-me: Rosa, tudo o que estás a dizer é verdade, é verdade, é verdade. Eu disse: mas eu não estou aqui para dizer que não é verdade, estou aqui porque a não verdade não é comigo. E então não foi tudo bonito, não foi não foi um mar de rosas, não é? Como costuma dizer, porque a vida não é só rosas. Também houveram alguns espinhos, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Os espinhos que mudou o rumo da nossa vida. Obrigada por estar a assistir este vídeo e este direto e que tudo corra bem convosco. Não se esqueçam que ainda não me segue, seguir e que Deus vos abençoe. E até domingo, estamos cá outra vez. Boa noite.